os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então o texto diz, no verso 20, então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. A continuidade do texto nos mostra Jesus predizendo sua morte, e o capítulo 17 começa falando da transfiguração. O que nos leva aqui a uma observação, não é necessariamente um assunto importante na ministração que eu quero fazer. A tradição atribui ao lugar do Monte da Transfiguração, que honestamente a Bíblia não diz. Eu aprendi desde a adolescência um ditado: o que a Bíblia não diz com clareza, não podemos afirmar com certeza. Então, aqui qualquer outra coisa acaba sendo especulação, quando a Escritura não determina onde foi o Monte da Transfiguração. O terceiro século Orígenes é o registro mais antigo de alguém que arriscou palpitar qual seria o Monte da Transfiguração. E ele dá um voto ao Tabor, que está a mais de 100 quilômetros daqui, né? Ali para a região de Nazaré, onde Jesus teria sido criado. Eu particularmente dou meu voto para o Hermon, aqui onde estamos. Qual as razões? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Jesus os levou em particular a um alto monte, a um destaque de alto monte. O Tabor tem 575 metros de altitude, se não me engano. Aqui nós estamos falando de 2.800 até o pico, né? Alguns falam, dependendo do lugar onde você vai, ou se considerar o que sobe, além da questão de altitude, pelo menos outros 2.200. Ou seja, nós estamos falando de 4 a 5 vezes um monte mais alto do que o Tabor. Segundo, Marcos capítulo 9, verso 30, diz que Jesus atravessa a Galileia, passa pela Galileia depois da transfiguração. Esse trajeto faz muito mais sentido quando alguém está saindo daqui, né? O capítulo 16 termina com Jesus aqui em Cesareia de Filipe, e o 17 começa falando da transfiguração. Agora, alguns dos textos dão 6 a 8 dias, cerca de uma semana entre um evento e outro. Então, com 6 a 8 dias, daria tempo de Jesus andar até o Tabor, até mais longe, pelo tanto que eles caminhavam. A pergunta é se faria sentido um deslocamento tão grande, né, em momentos tão rápidos, para alguns eventos que não justificam isso. Então, se tiver que optar, eu vou com a maioria dos estudiosos recentes que dão o voto ao Hermon, ok? Mas eu não vou falar sobre a transfiguração. Esse lugar era muito conhecido, que naquelas pedras, onde nós vamos ver depois, os guias também vão falar sobre isso, nós temos um templo antigo, pagão, ao deus Pan. Ali se fazia, inclusive, sacrifício de animais. Alguns dizem que os animais eram jogados, se o sangue aparecesse aqui na nascente, eles entendiam que o sacrifício tinha sido aceito. Enfim, eu não quero dar nenhuma aula de paganismo, mas é muito propício que Jesus, estando num lugar que é muito conhecido, na pedra, que era um grande templo, falar de que sobre qual pedra ele edificaria sua igreja e que ali as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Algumas mensagens são culturalmente mais fáceis de ser absorvidas e assimiladas quando existe um contexto. Por exemplo, quando Jesus fala com as igrejas da Ásia, né, é muito interessante observar e declarações como ele fala de alguém porque não é quente nem frio, mas morno, ele está fazendo referência à água local. Então, essas observações, elas fazem bastante sentido e acabam remetendo à questão do local. Quando se fala de pedra, e ali vocês vão perceber uma grande pedra visível, mas como nós falamos, do tamanho desse monte todo, mesmo aquele grande volume que aparece ali, ele é considerado pequeno. Nosso Senhor nos ensina algumas verdades e eu queria rapidamente chamar a atenção de vocês para elas. Uma delas é que Jesus está falando a respeito não só da importância de conhecê-lo,
mas ele fala do que eu particularmente classifico como revelação. Ele começa a perguntar: quem dizem os homens ser o filho do homem? Basicamente é quase como se na linguagem de hoje ele perguntasse: como é que está a bolsa de apostas? Em quem que estão votando? Né? E as respostas nós vimos são várias. Olha, estão chamando o senhor de Elias, estão dizendo que o senhor é o João Batista que voltou, estão dizendo também a seu respeito que o senhor é Jeremias ou outro dos profetas. E é nesse momento que Jesus quer saber a opinião de quem o acompanha. E diz: de vocês, quem dizem que eu sou? E o apóstolo Pedro dispara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o importante não é a opinião de Pedro, é o que Jesus classifica ter sido a origem da informação que Pedro agora carrega. Ele diz: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas. A expressão Bar significa filho, né? Filho de Jonas. Porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. A palavra traduzida aqui, revelaram, do verbo revelar, revelação no grego, é Apocalipse. O último livro da Escritura, né? Na nossa Bíblia em português, é chamado pelo termo grego, Apocalipse. Na Bíblia inglesa, por exemplo, é revelação. Eles traduziram o significado da palavra do grego, né? E revelar é remover o véu, é remover o empecilho para que algo possa ser enxergado. Então Jesus está dizendo: quem iluminou seus olhos, quem te fez enxergar o que você não poderia ter enxergado por você mesmo, não foi carne e sangue. Essa informação não procedeu de homens, ela veio do Pai que está no céu. E aqui Jesus está falando de um princípio importante, que diz respeito à revelação. O conhecimento de Cristo não é racional. Paulo classifica em 1 Coríntios capítulo 1, o evangelho que pregamos, de a loucura da pregação. Quando em 1 Coríntios 2,14 ele diz o homem natural, a palavra traduzida natural, né, é psíquico, entregue ao psique, significa mente. E diz: o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque para ele são loucura. Ele diz: porque essas coisas se discernem espiritualmente. Ele está falando de uma outra dimensão de conhecimento. E eu e você precisamos entender a importância dessa outra dimensão de conhecimento. Em 1997, né, eu escrevi o que eu classifico meu primeiro livro, é o Conhecimento Revelado. Minha esposa esses dias falou: eu vou divergir de você. Em 93 você publicou Falar em Línguas, 4 anos antes. Eu falei: era uma apostilinha de 50 páginas. Não era bem um livro que passou a ser publicado em 98. Né? Ela defende o voto dela no primeiro, naquele que ela, quando nós ainda éramos solteiros, ela adquiriu. Né? E eu falo: olha, amor, o primeiro que eu escrevi quando nós já éramos casados é esse. Mas, tirando essa discussão interna, doméstica à parte, uma das razões pelas quais eu decidi começar ensinando nessa área é porque eu tenho percebido de uma forma muito prática que revelação é um nível de compreensão, é um nível não só de conhecimento, mas de convicção que norteia a nossa vida, que estabelece e fundamenta a fé, que nos permite entrar num lugar mais profundo. E o interessante é que depois de Pedro ter o que Jesus chamou de uma revelação sobre quem Jesus é, o próprio Jesus replica e diz: eu também te digo, e esse eu também te digo eu leio: agora é a minha vez. Você teve a sua revelação a meu respeito, Pedro, agora me deixe revelar quem é você aos meus olhos. Você me enxergou com os olhos e o entendimento que só o Pai pode dar. Agora eu preciso que você tenha também uma revelação de si, baseado na revelação que você teve de mim. E aqui nós temos um jogo de palavras no original grego, que na tradução para o português e diversos idiomas não aparece. Jesus diz: eu lhe digo que você é Pedro, no grego, Petros, uma pequena pedra. Então ele afirma: e sobre esta pedra, no grego Petra, uma grande rocha, edificarei a minha igreja. A igreja romana tem propagado ao longo dos séculos, né, que Pedro seria a pedra, o primeiro grande líder, a primeira autoridade papal sobre a qual a igreja foi constituída. Isso não é uma mensagem bíblica, né? Jesus está dizendo: você é uma pequena pedra, e sobre esta grande pedra edificarei a minha igreja. Muitas das profecias relacionadas ao Messias no Antigo Testamento, elas traziam a analogia, a alegoria de uma pedra. A pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra angular, a pedra de esquina, pedra fundamental. Na visão que Nabucodonosor tem, Daniel interpreta: ele é a pedra cortada sem auxílio de mãos, que derruba os reinos humanos e depois cresce e torna uma montanha que enche toda a terra, o que indicava o crescimento do reino de Deus. Né? Enfim, quando Jesus está falando de pedra,
Ele está falando de algo que é familiar aos judeus para falar de si como Messias. Ele termina o texto dizendo que eles não poderiam ainda dizer a ninguém que ele era o Cristo. Toda a intenção aqui era revelar-se como o Cristo, como o Messias, né? Então, o que eu e você precisamos levar em conta é que o próprio Pedro, ele não teve a menor dificuldade em entender o que Jesus falou. Em 1 de Pedro 2, versos 4 e 5, a Bíblia diz que ele afirma: chegando-se a ele, a pedra que vive, outras traduções dizem a pedra viva, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, dependendo da versão, pedras vivas, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, né? E aí ele cita, por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa. De novo, o conceito de relacionar Jesus com pedra o coloca como uma pedra fundamental, o alicerce. E nós, as pequenas pedras, somos construídos sobre ele. Mas o que eu quero discutir não é o tamanho nem a importância da pedra. É que Jesus, de alguma forma, estava dizendo a Pedro que ele era feito do mesmo material. Ainda que fosse Petrus e não Pedro. Ele está dizendo: você é do mesmo material que eu, né? A Bíblia o chama de pedra viva e nos chama de pedras vivas. E diz que a casa espiritual é edificada não só com ele, Jesus, mas com cada um de nós. E o ponto onde eu quero chegar é que, se eu e você não temos uma revelação de Cristo, nós também não teremos uma revelação de nós mesmos. E nós precisamos tanto do entendimento de quem ele é, como para, a partir do entendimento de quem ele é, entender quem nós somos. Quando você lê lá 1 de João, capítulo 4, né, a Bíblia diz ali pelo verso 16 ou 17, se não me engano, tal qual ele é, somos nós também nesse mundo. Não só pelo fato de que, como igreja, somos o complemento de Cristo, mas nós precisamos também entender que a nossa identidade está firmada nele e em quem ele é. E essa compreensão é fundamental, né? Quando Jesus está dizendo sobre essa pedra, Petra, a grande rocha, edificarei a minha igreja, ele está dizendo: você, Pedro, será parte dela. Ela é edificada sobre a minha autoridade. Sou eu que edifico. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 3 que nenhum outro fundamento pode ser lançado além do qual já está posto, que é Jesus Cristo. Então, que ele é a pedra fundamental, isso é biblicamente indiscutível, teologicamente não é questionável. Mas eu e você também precisamos entender que, apesar dele ter chamado sobre si o papel da pedra fundamental, ele também disse que nós seríamos parte daquilo que ele faria. E qual a razão para Deus edificar uma casa na terra? O que nós chamamos de o propósito eterno de Deus. É manifestar sua presença, sua habitação, é nos levar a uma consciência de que, né, o conceito de casa remete a serviço. Então o texto está dizendo, né, são edificados casa espiritual para é o indicativo de propósito, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios. Então, junto com o conceito de casa, a gente tem que abranger a ideia da manifestação da presença de Deus, mas nós precisamos entender o propósito. O propósito sempre diz respeito a serviço. Serviço não é algo opcional na vida cristã. Eu tenho dito com frequência nos últimos anos que nós precisamos de uma reforma na nossa teologia de serviço, né? Quando Jesus disse: ide por todo mundo, né, fazer discípulos das nações, quando ele falou: ide pregar o evangelho a toda criatura, ele não deu um hashtag fica dito, não era um conselho, né? Ele nos deu uma ordem, e como ordem tem que ser obedecido. E a definição bíblica de pecado é a transgressão da lei. Se há uma ordenança e não há o cumprimento, ela não pode ser vista de outra forma a não ser como transgressão, né? Ou seja, nós temos a responsabilidade de cooperar com ele na edificação da sua casa na terra, no estabelecimento da sua casa na terra. E quando a Bíblia fala de oferecendo sacrifícios, isso pode envolver, por um lado, né, a visão de adoração. O livro de Hebreus fala a respeito, né, de sacrifícios de louvor, que são fruto de lábios que confessam seu nome. O que na antiguidade eram sacrifícios literais, hoje nós oferecemos no formato de louvor. A Bíblia associa parte desses ritos sacerdotais à figura da oração, o incenso, por exemplo, que era queimado. O livro do Apocalipse diz que são as orações dos santos. Mas, obviamente, quando eu e você vivemos uma vida de santificação, isso também é comparado a sacrifício. Paulo fala de oferecer o corpo como um sacrifício vivo. E nesse pacote, né, de ministrar diretamente ao Senhor, de ministrar aos santos, de ministrar ao mundo que necessita a palavra do Evangelho, é que nós cumprimos
o propósito para o qual somos chamados. Eu gosto sempre de dizer, a partir do que Jesus ensinou aqui, que, em primeiro lugar, uma revelação correta dele produz uma revelação correta de quem nós somos. Na Bíblia, nós sempre vamos ver dois tipos de revelação. Aquela que eu costumo chamar da positiva e a negativa, ou a boa e a não tão boa. Né? Um exemplo de uma revelação boa é Jesus dizendo para Pedro, né? Você é feito do mesmo material, eu vou edificar a igreja com você, eu vou te dar a autoridade que eu trago dos céus para que vocês me representem aqui na terra. O que vocês ligarem, permitirem aqui na terra, terá sido, ou proibirem aqui na terra, terá sido ligado, preso, proibido nos céus. O que vocês desligarem, a palavra desligar significa soltar, né? Terá sido liberado também pelos céus, ou seja, vocês terão o respaldo dos céus. Mas há momentos onde a revelação, ela não, aparentemente não é tão boa. Ali no mar da Galileia, quando Jesus proporciona o momento da pesca milagrosa, a reação de Pedro é: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ao enxergar quem é que estava no barco e ter um entendimento da pessoa de Cristo, Pedro também enxerga o quão distante ele ainda se encontra daquele que está na sua presença. Ao entender a santidade dele, Pedro entende a sua falta de santidade. E a verdade é que a Bíblia não nos dá o direito de escolher qual revelação nós vamos ter. As duas fazem parte do processo. Uma delas tem um propósito. Qual o propósito da revelação que nos faz perceber que a gente não é tudo que deveria? Gideão teve isso. Quando ele vê o anjo do Senhor, ele diz: ai de mim, eu vou morrer. Isaías teve a mesma experiência. No capítulo 6, ele diz: ai de mim que vou perecendo. A palavra perecer é morrer. Ele está dizendo: me lasquei, em outras palavras. Né? Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele está tendo a revelação de um Deus santo. Mas se você pegar o exemplo de Gideão, o exemplo de Isaías, o exemplo de Pedro, Deus não mostrou limitações ou imperfeições para reprovar. Porque todos os três, na sequência, depois de enxergarem algo negativo, são chamados a cooperar com ele. Para Gideão, o Senhor diz: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Para Isaías, nós vemos, né, que ele ouve uma voz perguntando, questionando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele responde: se o Senhor está aceitando gente como eu, é nós, eis-me aqui, envia-me a mim. Né? E Pedro ouve a mesma coisa. O Senhor diz: até hoje você tem sido pescador de peixe, de hoje em diante eu farei de você um pescador de homens. Ou seja, os três que enxergaram algo ruim a respeito de si mesmo, não receberam essa revelação para Deus dizer: olha, eu não posso te usar. Pelo contrário, a ideia era: apesar disso, eu posso te usar. Né? O que a gente aprende com mais clareza na revelação de Isaías é que ele mostra a imperfeição para poder nos aperfeiçoar. E para, tendo aperfeiçoado a imperfeição que ele mostrou, porque Deus só pode trabalhar naquela área que a gente reconhece. De vez em quando as pessoas me perguntam: por que o toque na boca de Isaías? Eu falei: ele admitiu que o problema estava lá. Ele disse: sou um homem de lábios impuros. Talvez se dissesse: sou um homem de olhos impuros, teriam vindo duas brasas nos olhos, ou como a gente diz no interior de São Paulo, onde me criei, nos olhos. Né? Mas, quando você vê Pedro ouvindo isso de Jesus, assim como os dois, todo mundo sendo convocado para uma missão, Deus está dizendo: a minha obra não será feita através de gente perfeita, mas de gente que se deixa aperfeiçoar no processo. Então, a revelação aparentemente negativa, ela tem um fundo mais do que positivo. Mas a revelação diretamente positiva, né? Eu vou edificar minha igreja, eu estou dando as chaves, ela também não pode ser negada. Declarações de tal qual ele é, somos também nós nesse mundo. Nos faz entender a nossa posição, quem somos nele. E a partir desse entendimento, há uma combinação, tanto daquilo que está sendo aperfeiçoado em nós, como de um elemento sobrenatural que ele disponibiliza, que precisa empolgar a mim e a você. Jesus disse certa ocasião aos seus discípulos: vocês vão ser levados diante de reis para testemunhar. Naquela hora, não se preocupem com o que ou como vocês vão falar. Gente, se você colocar uma lente cultural, quando o apóstolo Paulo é acusado por um grupo de judeus, a Bíblia diz que eles contrataram um orador profissional. Porque a cultura promovida na Grécia dos oradores, que se perpetuou do Império Romano, né, perdurava naqueles dias. Ninguém podia chegar diante de um rei, de uma autoridade, e falar de qualquer forma. Agora, quando Jesus está dizendo: vocês serão levados diante de reis, eles estão pensando: nós não estamos preparados para isso. Mas Jesus diz: naquela hora, lhe será dito o que falar. Porque não serão vocês falando, mas o Espírito de vosso Pai
falando por meio de vocês. E eu e você precisamos entender que é esse elemento sobrenatural que faz toda a diferença. Um dia eu estava falando de Jesus com um cara que se dizia ateu, né? E ele falou para mim, eu não acredito em Deus. Eu falei, olha, eu admiro sua fé, ela é maior do que a minha. Porque a fé, para negar a existência dele, tem que ser maior do que a de admitir. Ele ficou curioso, nós começamos a conversar, né? E eu falei, deixa eu te dar alguns motivos pelos quais eu não posso negar a realidade do Cristo ressurreto que nós pregamos. E eu comecei a compartilhar os milagres de cura, vivenciados não só pessoalmente por mim, mas na minha família, que médicos da cidade tinham acompanhado. Eu falei, anota o nome dos médicos, anota o telefone deles que eu te dou. Né? A maioria deles não professam a minha fé e eles vão te dizer se o que aconteceu foi verdade ou não. Eu lembro no final da conversa, aquele cara olhou para mim e falou, no seu lugar, até eu queria. Como querendo dizer, se há evidências, e nós precisamos entender que a obra de Deus será feita com recursos sobrenaturais. Né? E que são esses recursos que tornam a mim e a você capazes. Não diz respeito à habilidade humana. Né? Eu fico muito constrangido quando depois de uma pregação alguém vem elogiar, como se fosse a nossa capacidade de estudo, de inteligência. Eu lembro de uma ocasião que eu preguei numa igreja na Flórida, bem próximo do aeroporto, e a família tinha horário para ir embora. E o pastor insistiu muito que a gente ficasse por culto à noite. Eu dizia, pastor, não vai dar tempo. Ele dizia, não, minha igreja está mais próxima do aeroporto. Você fala meia hora, não precisa nem orar, vai ter um carro ligado, você desce correndo do púlpito, eu te garanto vai dar certo, me convenceram. Mas antes de pregar, por precaução, eu falei, gente, eu vou falar meia hora, eu nem vou orar. Eu vou literalmente jogar o microfone na mão do pastor de vocês e sair correndo, porque eu não posso perder esse voo internacional. E eu lembro quando eu terminei de pregar, fiz exatamente o que falei. Eu saí literalmente correndo pelo corredor. E um senhor já de idade, cabelo branco, me para na porta, ele agarra meu braço e falou, eu preciso de 2 minutos. Eu falei, não me faça perder meu voo. Ele falou, eu preciso te falar isso. Ele falou, eu sou um ateu. Quando ele falou isso, quase que eu perguntei, o que é que o senhor está fazendo na igreja? Mas ele me disse, eu vim aqui por motivos que eu não tenho tempo para detalhar, para o senhor não perder o voo. Mas quando anunciaram que você ia compartilhar a palavra de Deus, ele falou, eu zombei de você no meu coração. Ele falou, até agora eu estou tentando entender o que aconteceu. Porque você pegou minha cara, esfregou no chão, quebrou meus argumentos. Gente, não era nenhuma mensagem para o não crente. Era uma mensagem que até o crente, se não tivesse muita maturidade, não acompanhava. Aí a minha pergunta é, aquele cara teve uma explicação brilhante, lógica do Evangelho? Não. Ele olhou para mim e falou, o que é isso? Você explicou sem explicar. Era mais ou menos a definição dele. Eu falei, olha, alguém aqui com mais tempo vai te explicar. Nós chamamos isso de o Espírito Santo. É ele que abre e ilumina os olhos. É ele que comunica um nível de entendimento e compreensão. E o que eu e você precisamos acreditar é que não depende de nós. É apesar de nós. Por causa de nós. Né? E se a gente perceber que essa combinação de revelações, ela é útil porque quando eu e você enxergamos nossas falhas, isso não deixa a gente se orgulhar. E a gente sempre sente a necessidade de depender dele e ser aperfeiçoado. Mas quando enxergamos aquilo que ele disponibiliza, que é a graça e o recurso do céu, Paulo diz em 1 Coríntios 15:10, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Ele diz, não eu, mas a graça de Deus comigo. Em outras palavras, esses resultados não foram humanos, né? Não são habilidades naturais, é uma capacitação sobrenatural. Então, se a gente olha para a capacitação sobrenatural, a gente diz, podemos ir, mas não iríamos sozinhos. Se olhamos para as falhas, a gente lembra, não é a gente, precisamos depender dele. A combinação dos dois é que vai nos ajudar. Quando Deus chama Moisés para o serviço, ele fica dando desculpa. Êxodo 4:14 diz que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Eu sempre digo às pessoas, você quer descobrir como tirar o Deus longânimo do sério? Quer vê-lo perder a paciência? Fica dando desculpa. Ele está dizendo para Moisés, eu serei com a tua boca. Eu te ensinarei o que você há de falar. Ele diz, mas eu não sei falar. Deus diz, exatamente, é por isso que eu vou te ensinar. Né? Mas ele está dizendo, eu não dou conta, eu não consigo. Deus está dizendo, mas é por isso que eu vou disponibilizar. Chega um momento, a Bíblia diz, a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Não há razão para que eu e você duvidemos de que ele vai nos dar recursos. Qualquer que seja a área do chamado ou de utilidade, nós precisamos entender que nós somos parecidos com ele. Usamos dos seus recursos, usamos da sua autoridade. Quando Jesus enviou seus discípulos a pregar, ele só tem uma forma, de vocês são as testemunhas oculares da minha ressurreição, demonstrar a realidade disso. Vocês vão operar os mesmos milagres que eu operei.
vocês vão manifestar sinais. Quando eu olho para uma vida, né, são 3 décadas e meia, vendo sinais, milagres, prodígios, eu tenho dito às pessoas, como que o fruto de uma imaginação pode ter esse poder, né, de resolver situações que humanamente não se explicam. Então, quando você passa a viver os resultados da fé, não é empolgante só para você, né? Isso dá subsídio à mensagem que a gente carrega, aquilo que a gente proclama. E nós precisamos entender. A minha oração é que você possa sair daqui hoje refletindo isso. Ainda que ele seja a Petra, a grande pedra, e a gente só seja o Petros, as pequenas pedras. Nós somos feitos do mesmo material. Nós podemos manifestar a unção dele, o poder dele. Ele não operou seus milagres aqui na terra como Deus. Atos 10, 38 diz, Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, o que é que nós entendemos? Ele foi ungido. Se ele não tivesse feito o que ele fez, como um homem ungido pelo Espírito Santo, não faria o menor sentido ele dizer o que ele falou em João 14, quem crê em mim, fará as obras que eu faço e até maiores. Ou se ele fez o que fez como Deus, como é que eu e você poderíamos fazer o que ele fez, o que dizer coisas maiores? Mas porque ele fez como homem ungido pelo Espírito. E ele diz para os seus discípulos, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu e você podemos viver o sobrenatural. Nós podemos cooperar com ele no processo. Mas se não entendemos a revelação de quem ele é e de como ele edifica a sua casa, nós não vamos entender o nosso papel, a nossa utilidade e como nós podemos cooperar. Então, só para terminar, a maneira de lidar com os 2 aspectos da revelação. Tem que haver sempre um equilíbrio entre fraqueza e força. A capacidade de enxergar a força que vem dele e a consciência das nossas fraquezas. Isso nos leva sempre a depender dele. É por isso que Paulo diz, quando estou fraco, então é que sou forte. É por isso que o Senhor disse a ele, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 1, se alguém fosse gloriar de algo, glorie-se no Senhor. No final das contas, nenhum de nós vai poder se vangloriar de nada. Nós não vamos poder chegar no tribunal de Cristo e até o Senhor sabe que eu era o cara. Nós vamos ter que chegar lá dizendo, eu sei, o Senhor sabe, e muita gente sabia, que eu não tinha nada, humanamente falando, a oferecer. Mas foi graça. Foi a manifestação da sua graça. Tiago capítulo 5, verso 17, diz que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Pensa num cara bipolar, era o tal do Elias. Uma hora está fazendo descer fogo do céu, a nação curvada diante de Deus em avivamento, gritando só o Senhor é Deus. Daqui a pouco ele envereda deserto adentro, pedindo para si a morte. Eu brinco que se eu fosse Deus, teria dito para ele, volta lá, que Jezabel resolve o seu problema. Porque a Bíblia diz que ele fugiu para o deserto e depois para a caverna, porque Jezabel queria matá-lo. E a Bíblia diz que ele fugiu para salvar a vida. Agora ele chega lá e diz para Deus, eu quero morrer. Se eu fosse Deus, eu ia dizer, volta lá que Jezabel resolve o problema. É o que ela queria te dar, essa solução. Aí outro dia alguém falou, pastor, tem hora que nem a gente se entende, nem a gente sabe o que quer, né? Agora, a Bíblia está dizendo que ele era semelhante a nós. Traduzindo, farinha do mesmo saco. Eu e você também somos sujeitos a altos e baixos. Mas como diz o Salmo 139, se eu subir aos céus, o Senhor está lá. Se eu descer ao mais profundo abismo, fizer ali minha cama, o Senhor está lá. Então não importa se você está nas alturas ou lá embaixo, Ele está conosco. Ou seja, a presença dele não depende do como eu e você nos sentimos. E a despeito de sentimentos, nós podemos ser úteis para o reino de Deus. A minha oração é que mais do que apenas desfrutar tudo que você pode no nível pessoal, é que você volte dessa viagem pensando como eu posso transbordar o que eu tenho recebido na vida de outras pessoas. E que Deus nos ajude a entender e compreender o que é ser igreja, operando com Ele para o estabelecimento do seu reino, e o que é viver isso de forma sobrenatural. Amém. Legal isso aqui. Eu gostaria que nós pudéssemos ter um breve momento de oração. Poder ter mais tempo para fazer isso também, mas eu estava vendo Mateus 5 hoje, depois que a gente estava no Monte das Bem-aventuranças, e lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 6, a palavra fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Algo que eu aprendi em casa é que a moeda de troca do reino de Deus é a nossa fome. A gente
vai ver até em outro lugar da palavra de Deus falando que aqueles que têm fome serão saciados. Mas, sabe, quando o nosso coração está tão distraído e anestesiado pelas coisas dessa terra, quando a gente não está com os nossos olhos na eternidade, é fácil passar despercebido. Mas ontem eu estava até comentando com o meu noivo Caleb, que eu admiro muito, que muitas vezes a gente pode até pensar, o que eu posso fazer então para ter essa fome? O que eu posso fazer para alcançar esse lugar que vai também me proporcionar experiências maiores com o Senhor? E é tão lindo porque Deus fez a fome intrínseca ao homem, né? A gente não precisa fazer nada para ter fome. A questão é o que nós faremos com a nossa fome. E isso funciona, eu acredito, no natural. Isso funciona tanto no natural quanto no espiritual. O nosso coração tem um anseio pela eternidade. Isso está lá em Eclesiastes. Já existe fome por Jesus dentro de você. Já existe anseio pelo Espírito Santo dentro de você. Eu acredito que a nossa responsabilidade é não distrair esse anseio que existe dentro de nós. Sabe? Essa paixão pela presença dEle, essa paixão pela palavra dEle. Então, o que Deus tem me levado nesses dias é realmente a diminuir coisas que são lícitas, coisas que são boas, como entretenimento, coisas que podem ocupar o meu coração, para que eu possa estar mais perceptível ao que Ele está fazendo aqui, ao que Ele está querendo falar comigo. E como já foi falado, não é uma questão de onde estamos pisando meramente, mas por que não aproveitar ao máximo esse tempo e aquilo que Ele está fazendo? Então eu quero te convidar a orar comigo. Senhor, como nós amamos a Tua presença. Como nós temos fome por Ti. Senhor, nós temos fome por Ti. E esse anseio, e não há nada que nós precisamos fazer para ter esse anseio. Agora o que nos cabe é escolher a forma certa de saciá-lo, de não tentar, meu Pai, achar isso em qualquer outra fonte, porque como a Tua palavra fala, Tu és a única fonte. Quando nós bebemos dessa água, nós somos satisfeitos verdadeiramente. A gente não vai ficar mais procurando em tantos outros lugares essa alegria, essa esperança, mas nós encontramos isso no Senhor. Meu Pai, eu peço que nós possamos ter momentos preciosos na Tua presença, até em lugares que do hotel, que não necessariamente a gente vai estar na caravana todo mundo junto, mas que nesses momentos de secreto, no quarto do hotel, na hora da refeição, que nós possamos ser perceptíveis da Tua amizade, da Tua presença, no nome de Jesus. Amém.